Red Dead Redemption 2, feito por uma das empresas mais famosas de games, a Rockstar, onde você joga em uma época faroeste com um personagem assassino e bandido no deserto. Mesmo tendo cometido vários pecados, ele decide escolher a redenção, mas como alguém que vive uma vida completamente imoral pode ter uma transformação tão linda? E como apenas um jogo de videogame como esse pode transmitir essa mensagem? Na paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico e hoje eu vim trazer mais uma reflexão bíblica, mas dessa vez iremos falar da jornada de Arthur Morgan, mostrando para você que mesmo tendo cometido vários pecados, você ainda pode mudar. E se você chegou aqui de paraquedas no canal, peço que, se gostar desse vídeo, deixe como forma de agradecimento o seu like e a sua inscrição. Fazendo isso, você vai estar ajudando esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A origem de Arthur Morgan. Arthur Morgan é mais do que um fora da lei. Ele é o retrato de um homem moldado por um ambiente brutal, onde a sobrevivência exige sacrifícios constantes, escolhas duvidosas e, às vezes, o abandono da própria consciência. Desde muito jovem, foi acolhido por Dutch van der Linde, um homem carismático que pregava ideais de liberdade, justiça e fraternidade. Para Arthur, Dutch se tornou mais do que um líder. Ele foi uma figura paterna, um mentor, e a gangue de van der Linde, sua única família. A gangue não era apenas um grupo de criminosos. Para muitos, inclusive Arthur, representava uma utopia em um mundo governado pela ganância dos ricos e a brutalidade dos poderosos. Viver à margem da lei, portanto, parecia não apenas necessário, mas até nobre. Mas os ideais de Dutch começaram a ruir. Após um assalto mal sucedido em Blackwater, a gangue passa a ser perseguida pelas autoridades, caçando-os como animais. E à medida que a pressão aumenta, os verdadeiros rostos das pessoas começam a se revelar. A lealdade se transforma em desconfiança. O companheirismo vira egoísmo. E Arthur, antes tão fiel, começa a perceber que tudo em que acreditava era sustentado não por princípios, mas por orgulho, vaidade e ganância. Essa decepção não vem de um momento isolado, mas de uma longa sequência de decisões, traições e mentiras. Dutch já não é mais o homem que Arthur admirava, e essa quebra de confiança marca o início da maior guerra de Arthur. Não contra outros homens, mas contra seu próprio coração. Em meio a tiroteios, fugas e emboscadas, Arthur começa a sentir o peso de que sua vida se tornou. Ele olha para trás e enxerga um rastro de sangue, dor e perdas irreparáveis. Sua alma está cansada, seu espírito ferido. Então, como se o destino quisesse acelerar seu confronto consigo mesmo, vem um diagnóstico: tuberculose, uma sentença de morte. Em uma época onde essa doença era incurável, Arthur sabe que seus dias estão contados. Mas é na fraqueza física que ele começa a enxergar com clareza espiritual. Pela primeira vez ele se pergunta: o que eu fiz com a minha vida? Para que tudo isso? É nesse ponto que o jogador começa a ver a transformação de Arthur. Ele, que sempre foi o braço forte da gangue, o homem que resolvia tudo com um revólver, começa a buscar outro tipo de força. Uma força que não vem das armas, mas do arrependimento, da empatia e da fé. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu: porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero esse faço. Esse versículo ecoa dentro de Arthur como um espelho. Ele quer mudar, quer ser melhor, mas seu passado o assombra. Ele está preso a uma natureza que parece inquebrável. Da mesma forma que muitos de nós, ele se pergunta se é possível recomeçar quando já se foi longe demais. Eu estou com medo. Não há nada para temer, Sr. Morgan. Faça uma aposta que o amor existe e realize um ato de amor. Uma das cenas mais tocantes do jogo é quando Arthur começa com a irmã Calderon, uma freira católica que encontra um momento de desespero. Ele se senta ao lado dela, visivelmente angustiado, e abre seu coração com honestidade brutal. Meu filho morreu, eu tinha uma boa mulher e joguei tudo fora. Minha mãe e meu pai morreram quando eu era criança, e eu cometi muitos erros. A irmã o escuta com carinho, sem julgamento, e então, com sabedoria e compaixão, responde: a vida é cheia de dor, mas também é cheia de amor e beleza. Seja grato que, pela primeira vez na vida, está enxergando tudo com mais clareza. Essas palavras são como uma fagulha no coração de Arthur. Pela primeira vez, ele entende que só a dor pode ter propósito, que o sofrimento não é um fim, que mesmo em seus últimos dias, ele pode encontrar redenção, não pelas obras que fez no passado, mas pelo coração que começa a mudar agora. A partir daí, Arthur começa a mudar. Ele deixa de lado os desejos egoístas e começa a cuidar mais dos outros, a refletir antes de puxar o gatilho, e a se importar com pessoas que antes ele ignorava.
ajudar aqueles em necessidade, proteger inocentes, aconselhar jovens como John Marston. Tudo isso passa a ser parte de sua missão final. Arthur compreende que não pode apagar seus pecados, mas pode impedir que outros repitam seus erros. Sua vida, que parecia condenada, passa a carregar um novo sentido, influenciar o futuro com compaixão e verdade. Em Tiago capítulo 5, versículo 20, lemos: Saiba que aquele que converte o pecador do erro do seu caminho salvará a morte de uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Arthur exatamente fez isso. Ele escolhe morrer para que outros possam viver. E o maior exemplo disso está na forma como protege John e sua família. Ele entrega tudo, seu tempo, suas forças, até a sua vida, para que eles tenham uma chance de recomeçar. Esse é o maior reflexo da graça, dar o que se tem de mais precioso, mesmo sem merecer nada em troca. A morte e o legado de Arthur. O fim de Arthur é moldado pelas escolhas do jogador, mas independente do desfecho, o impacto é profundo. Se vive com honra, Arthur morre em paz, encarando o nascer do sol. Se vive com desonra, morre traído na escuridão. Essa dualidade reforça uma verdade eterna. Nossas escolhas importam. O caminho que escolhemos trilhar determina não apenas nosso fim, mas também o legado que deixamos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas palavras resumem a jornada de Arthur nos seus últimos dias. Ele combateu, não inimigos físicos apenas, mas o inimigo interior. Ele encerrou sua carreira com dignidade, e mesmo sem entender plenamente a fé cristã, ele caminhou em direção à verdade, ao arrependimento e à entrega. Após a morte de Arthur, a narrativa continua com John Marston, agora transformado pelas últimas palavras e ações de seu amigo. John tenta fazer o que Arthur desejava, sair da vida do crime, proteger sua família e construir algo duradouro. Mas o mundo é cruel, o passado cobra seu preço. John é traído, perseguido e no fim, morto pelas mãos do governo. E na lápide de John está escrito: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Esse versículo faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta os valores do reino de Deus. Valores que muitas vezes se opõem ao sistema de violência, vingança e poder deste mundo. John Marston, apesar de ser um fora da lei, tenta buscar redenção. Ele luta para deixar um legado melhor para sua família, para se afastar da sua vida de crimes e se sacrifica por aqueles que ama. O fato de sua lápide carregar essa frase é, de certo modo, uma ironia, mas também uma esperança. Mesmo em um mundo de caos e violência, há honra em buscar a paz. Mesmo em um coração manchado, há valor no arrependimento. Jesus não disse bem-aventurados os perfeitos, mas os pacificadores, aqueles que tentam, mesmo em meio à escuridão, plantar um pouco de luz. A história de Arthur Morgan não é apenas ficção. Ela é uma parábola jogável, uma jornada crua e honesta sobre culpa, dor, redenção e sacrifício. Mais do que um personagem de videogame, Arthur representa o coração humano quando confrontado com seus próprios erros e a possibilidade de encontrar sentido mesmo em meio ao caos. Ao longo de Red Dead Redemption 2, vemos um homem que viveu boa parte da vida no erro, na violência e na fuga. Mas à medida que a doença o consome, o que antes era verdade se transforma em consciência. Arthur começa a enxergar os rostos ao seu redor, a escutar sua própria alma, buscar algo além do ouro e da glória. Redenção. Essa narrativa nos mostra que nunca é tarde para mudar. O arrependimento sincero transforma a alma. Nossas escolhas ecoam pela eternidade. Talvez você se sinta como ele, carregando culpas do passado, marcas de decisões erradas, cicatrizes que ninguém vê. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que não há mais volta, que já é tarde demais. Mas a verdade é que existe um novo caminho, agora mesmo. Assim como Arthur passou a enxergar a vida com mais clareza nos seus últimos dias, você pode enxergar agora, antes que seja tarde, antes que tudo se perca. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma porta aberta. Um convite para todos os que estão cansados, quebrados, arrependidos e perdidos. Arthur Morgan não conheceu essa verdade por completo, mas seus últimos passos, protegendo os inocentes, se afastando da ganância e se aproximando da verdade, apontam para algo maior do que ele mesmo. Ele quis fazer o certo, mesmo sendo tarde. E nós temos acesso à verdade plena. Temos a chance de nos entregar totalmente, de caminhar com Cristo agora, de encontrar redenção não apenas no fim,
mas no começo de uma nova vida. Você não precisa esperar o fim para começar a viver com propósito. A mudança começa com um passo, um coração aberto, um sim sincero a Jesus. Arthur morreu tentando encontrar paz, e você também pode viver com a paz que excede todo o entendimento. Red Dead Redemption 2 é mais do que um jogo. É uma história sobre o mistério da maldade humana e a possibilidade de redenção. Assim como Arthur Morgan, todos nós temos a chance de mudar, de buscar o bem e de deixar um legado positivo. Que possamos, como Arthur Morgan, despertar enquanto ainda há tempo, que a nossa dor nos leve à verdade, que a nossa vida deixe um legado que aponte para a graça, para a fé e para a eternidade com Cristo. Eu fico muito grato por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou desse vídeo, eu recomendo muito que você assista o vídeo que eu fiz sobre a redenção de Kratos, e juntos também ensinamentos de outros personagens do mundo geek, que transmitem mensagens cristãs, como Dragon Ball, Naruto e até mesmo o filme Carros da Pixar. Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo do Kratos e da playlist do quadro Isso é Bíblico na descrição do vídeo, caso você queira dar uma visitada depois. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus e tamo junto com Cristo.